Imagine isso. Você está diante de um espelho, mas o reflexo que encara de volta não é seu, não exatamente. Os olhos são os mesmos, a curva da sua boca é familiar, mas há algo errado, algo distorcido. Uma sombra se esconde por trás do seu olhar, um peso que você não consegue nomear. Você pisca e, por um momento, o rosto no espelho parece pertencer a um estranho, alguém capaz de atos que você jamais imaginaria cometer. Como isso aconteceu? Quando o abismo entre quem você é e quem você poderia se tornar se abriu? E a pergunta mais perturbadora de todas: você já cruzou essa linha sem perceber? Essa é a contradição que nos persegue. Pessoas boas, com corações cheios de intenções nobres, podem se transformar em algo que elas mesmas desprezariam. Não é uma mudança repentina, não é um interruptor que se acende. É uma erosão lenta, uma série de escolhas quase imperceptíveis que juntas constroem um monstro. Pense no vizinho gentil que, sob pressão, se torna cruel. No amigo compassivo que, em nome de uma causa, justifica o ódio. Na mãe amorosa que, para proteger, destrói. Como pessoas comuns, como você, deslizam para a escuridão sem nunca perceberem que estão caindo. Considere o paradoxo. Ninguém acorda um dia decidindo ser mau. Ninguém planeja trair seus próprios valores. Ainda assim, a história está repleta de exemplos. Pessoas decentes que, passo a passo, se tornaram irreconhecíveis. Soldados que seguiram ordens até que suas mãos estivessem manchadas de sangue. Líderes que começaram com sonhos de justiça, mas terminaram governando com punhos de ferro. Até mesmo você, em algum momento, já sentiu aquela pontada de raiva, aquela justificativa sussurrada que fez algo errado parecer certo. O que é esse veneno que se infiltra na alma humana, transformando bondade em brutalidade? Você já se perguntou o que separa o herói do vilão? Não é uma linha clara, mas um terreno escorregadio. Talvez você pense: eu nunca faria isso, eu sou melhor que isso. Mas e se não for verdade? E se a única diferença entre você e os monstros que você condena for uma série de momentos? Momentos em que você escolheu não questionar, não resistir, não olhar para dentro. Cada escolha, por menor que pareça, é uma pedra lançada em um lago, criando ondulações que você não pode prever. E se, sem perceber, você já estiver caminhando por essa estrada? A tensão cresce porque você sabe, no fundo, que isso não é apenas sobre os outros, é sobre você, sobre o que você poderia se tornar se as circunstâncias certas ou erradas se alinhassem. Você já sentiu aquele momento em que suas palavras foram mais afiadas do que pretendia, quando sua raiva pareceu justificada, quando você se convenceu de que o fim justificava os meios? Esses são os primeiros passos, e cada passo o leva mais fundo, até que o espelho mostre um estranho, alguém que você jura que nunca seria. O que torna essa transformação tão aterrorizante é a sua invisibilidade. Não há sirenes nem luzes piscando para alertá-lo. Você não percebe que está mudando até que seja tarde demais. Mas e se você pudesse ver os sinais? E se pudesse rastrear o caminho que leva pessoas boas a se tornarem monstros? Há algo dentro de você, dentro de todos nós, que sussurra, que nos puxa para a escuridão. A questão não é se isso existe, mas o que você fará quando o ouvir. Porque essa voz está lá, esperando, e ela é paciente. Agora, pare e respire. Sinta o peso dessa possibilidade. A jornada para entender como isso acontece, como pessoas boas se perdem, começa com um olhar honesto para dentro de si mesmo. Mas cuidado, o que você encontrará não pode ser o que espera. Você está pronto para descer a esse abismo? Você já sentiu, não é? Aquela rachadura sutil na sua alma. Aquele momento em que você sabe que fez algo que não condiz com quem você acredita ser. Talvez tenha sido uma palavra cruel dita no calor do momento, ou uma decisão egoísta justificada como necessária. Você afasta o pensamento, diz a si mesmo que foi um lapso, uma exceção. Mas e se não for? E se esses momentos forem os primeiros sinais de uma força oculta?
uma corrente subterrânea que puxa até as melhores intenções para um lugar sombrio. O problema não é que você escolheu ser mau, é que você nunca escolheu não ser. Essa força oculta tem raízes profundas, entrelaçadas na psicologia, na filosofia e nas pressões invisíveis da sociedade. Carl Jung chamava isso de sombra. A parte de você que você nega, mas que vive logo abaixo da superfície. É o depósito de seus desejos não reconhecidos, seus medos reprimidos, suas raivas não admitidas. Você não a vê porque não quer vê-la, mas ela está lá, moldando suas ações de maneiras que você não percebe. Jung alertava que ignorar a sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, dá a ela mais poder. Cada vez que você justifica uma pequena crueldade, cada vez que você ignora um sussurro de dúvida, a sombra cresce, sussurrando que você está certo, que você é a vítima, que o outro merece. Friedrich Nietzsche via algo semelhante, mas o chamava de ressentimento. Uma amargura que nasce quando você se sente impotente diante do mundo. O ressentimento transforma a dor em veneno, e pessoas boas, sem perceber, começam a se deleitar com a ideia de vingança ou superioridade. Você já sentiu isso? Aquele prazer secreto quando alguém que você inveja tropeça. Esse é o ressentimento trabalhando, corroendo sua compaixão. Nietzsche acreditava que essa força podia transformar até os mais virtuosos em algo que eles desprezariam, porque ela se disfarça de justiça. Mas não é apenas interno. A sociedade amplifica essa transformação. Pense em como você é moldado pelas expectativas ao seu redor. A pressão para se conformar, para vencer, para proteger o que é seu. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, observou que até nas condições mais desumanas, as pessoas podiam escolher entre a dignidade e a barbárie. Mas ele sabia que a escolha não era fácil. Quando você está cercado por medo, competição ou tribalismo, a linha entre o bem e o mal se torna borrada. Você começa a acreditar que a sua sobrevivência, sua identidade, exige que você sacrifique seus valores. É apenas dessa vez, você diz, mas cada vez se torna mais fácil. A psicologia moderna confirma isso. O experimento de obediência de Milgram mostrou como pessoas comuns podem cometer atos horríveis simplesmente porque uma autoridade diz que está tudo bem. O experimento da prisão de Stanford revelou como papéis sociais podem transformar estudantes gentis em guardas cruéis. Essas não são falhas de caráter isoladas, são falhas humanas universais. Você não é imune, ninguém é. A cada dia você enfrenta escolhas que parecem triviais, mas que alimentam ou enfraquecem essa sombra dentro de você. Ignorar um colega de trabalho necessitado, racionalizar uma mentira, silenciar sua consciência porque todo mundo faz isso, esses são os tijolos que constroem o caminho para a monstruosidade. O que torna isso tão perigoso é que você não sente a mudança acontecendo. É como ferver uma rã em água que aquece lentamente. Você só percebe quando já está cozido. E as consequências, elas não são apenas pessoais. Elas se espalham, infectando relacionamentos, comunidades, até nações. Mas antes de explorar como esse veneno se infiltra no mundo, você precisa enfrentar uma verdade desconfortável. A semente do monstro já está dentro de você. A questão é, você vai deixá-la crescer? Você já parou para pensar em como o mundo ao seu redor foi moldado por mãos que um dia eram gentis? Olhe para a sua vida, suas relações, sua comunidade, até mesmo as manchetes que você evita. Por trás de cada conflito, cada injustiça, há pessoas que começaram com boas intenções, mas que, sem perceber, deixaram suas sombras assumirem o controle. A transformação de pessoas boas em monstros não acontece em um vácuo. Ela deixa rastros, cicatrizes invisíveis que moldam realidades pessoais e coletivas. E o mais assustador, você está contribuindo para isso, mesmo sem saber. Cada escolha que você faz, cada momento em que você cede à sombra, cria ondulações que tocam o mundo de maneiras que você não pode prever.
Considere os vieses cognitivos que operam silenciosamente em sua mente. A dissonância cognitiva, por exemplo, é um mestre em disfarces. Quando suas ações contradizem seus valores, seu cérebro não gosta do desconforto. Então, em vez de mudar suas ações, você reescreve a narrativa. Você justifica. Eu não tinha escolha, você diz. Era para o bem maior. Mas cada justificativa é um passo a mais no caminho escorregadio. Estudos neurológicos mostram que o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões éticas, pode ser silenciado por estresse, medo ou pressão social. Quando isso acontece, você age não como o herói que imagina ser, mas como um fantoche das circunstâncias. Agora pense no condicionamento cultural. Desde criança, você foi ensinado a pertencer a um grupo, uma ideologia, uma tribo. Esse desejo de pertencimento é poderoso, mas perigoso. O psicólogo social Henrietta Jeffel demonstrou que até divisões arbitrárias, como torcer por times diferentes, podem levar a preconceitos e hostilidade. Você já se pegou julgando alguém só porque eles são diferentes? Esse é o tribalismo em ação, sussurrando que seu grupo está certo e o outro está errado. Aos poucos, esse nós contra eles corrói sua empatia, transformando estranhos em inimigos. E quando você desumaniza o outro, atos que antes pareciam impensáveis começam a parecer necessários. As consequências são silenciosas, mas devastadoras. Relacionamentos se desfazem porque você escolheu o orgulho em vez do perdão. Comunidades se dividem porque você optou por ouvir apenas quem concorda com você. Nações entram em colapso quando pessoas boas, convencidas de sua retidão, justificam violência em nome de uma causa. Aldous Huxley alertava sobre a banalidade do mal. Não é o vilão caricatural que destrói o mundo, mas o cidadão comum que, passo a passo, se deixa levar. Você já viu isso? O colega que espalha fofocas, o líder que manipula, o amigo que trai. E se for honesto, você já sentiu isso em si mesmo. Aquele momento em que você escolheu o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não era o certo. Você já sentiu o peso da sua própria sombra? Aquele momento em que percebe que suas ações traíram quem você jurou ser? É desconfortável, quase insuportável encarar essa verdade. Mas e se esse desconforto for a chave? E se, em vez de fugir da rachadura em sua alma, você a usasse como um mapa para se libertar? A transformação de uma pessoa boa em um monstro não é inevitável. Há um caminho de volta, uma rebelião contra as forças que puxam você para a escuridão. Mas essa rebelião exige coragem, não para lutar contra o mundo, mas para lutar contra si mesmo. A primeira etapa é um choque de perspectiva. Pare de se ver como vítima das circunstâncias. Jean-Paul Sartre dizia que somos condenados à liberdade. Cada escolha é sua, mesmo quando parece que não há saída. Você não é um peão das pressões sociais ou dos seus impulsos. Quando você culpa o estresse, a raiva ou a sociedade, você entrega seu poder. A rebelião começa quando você assume a responsabilidade total por cada palavra, cada ato, cada silêncio. Imagine o que aconteceria se, na próxima vez que sentir a teimação de justificar uma crueldade, você parasse e se perguntasse: isso é quem eu escolho ser? Essa pausa é o primeiro ato de revolta contra a sombra. Mas a responsabilidade sozinha não é suficiente. Você precisa desmantelar as mentiras que conta a si mesmo. A psicologia nos ensina que o viés de autoproteção distorce sua percepção. Você reescreve suas ações para se sentir bem, mesmo que elas machuquem outros. Contra isso, adote uma prática radical: a honestidade brutal. Olhe para suas escolhas sem filtros. Pergunte: por que eu fiz isso? O que eu ganhei com isso? Viktor Frankl, mesmo nos horrores de um campo de concentração, encontrou liberdade ao buscar significado em suas ações. Ele escolheu a dignidade em vez do desespero. Você pode fazer o mesmo, mesmo nas pequenas escolhas do dia a dia. Cada vez que você enfrenta sua sombra, em vez de negá-la,
você a enfraquece. A história oferece exemplos de quem se rebelou. Considere Nelson Mandela, que após década de prisão, escolheu perdão em vez do ódio. Ele poderia ter cedido ao ressentimento, mas decidiu reescrever sua narrativa, transformando dor em propósito. Ou pense em Sócrates, que preferiu morrer a trair seus princípios. Esses não são super-humanos, eram pessoas que, como você, enfrentaram a tentação de ceder, mas escolheram resistir. Eles nos mostram que a rebelião não é sobre perfeição, mas sobre consistência. Escolher repetidamente alinhar suas ações com seus valores. Praticamente, isso significa cultivar a autorreflexão. Reserve um momento diário para questionar suas escolhas. Escreva, se puder. O ato de nomear seus pensamentos os torna menos poderosos. Quando sentir a raiva ou o orgulho crescendo, respire fundo e pergunte: isso me aproxima de quem quero ser? E, crucialmente, cerque-se de pessoas que desafiem suas justificativas, não que as reforcem. A tribo errada pode alimentar sua sombra. A certa pode ajudá-lo a domá-la. Essa rebelião é empoderadora porque devolve o controle. Você não é um produto do seu ambiente ou dos seus instintos. Você é o arquiteto do seu caráter. Cada escolha consciente é um tijolo na construção de uma nova maneira de pensar, uma que resiste à erosão da sombra. Mas essa não é a resposta final. Há uma verdade mais profunda, uma realização que pode redefinir como você se enxerga e o mundo. Você está pronto para enfrentá-la? Você já olhou para trás em sua vida e viu com clareza ofuscante o momento em que tudo mudou? Não porque o mundo se transformou, mas porque você enxergou a verdade. Uma verdade tão profunda que reescreveu o que você pensava saber sobre si mesmo. A jornada para entender como pessoas boas se tornam monstros não termina em desespero. Ela culmina em uma revelação que pode libertá-lo. O monstro não é seu destino, mas um espelho. Ele reflete o que você ignora, o que você nega, o que você teme. E ao encará-lo, você descobre o poder de moldar quem você será. A verdade final é esta: a linha entre o bem e o mal não está lá fora, em algum campo de batalha cósmico, mas dentro de você, traçada em cada escolha que você faz. Viktor Frankl, que encontrou significado nos horrores de um campo de concentração, dizia que, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está sua liberdade, a chance de escolher não apenas o que fazer, mas quem você será. O monstro nasce quando você entrega esse espaço às justificativas, ao medo, ao ressentimento. Mas quando você o reivindica, algo extraordinário acontece. Você se torna o autor da sua própria alma. Essa mudança de paradigma é tão poderosa porque dissolve as ilusões que o prendem. Você não é um produto passivo da sociedade, da biologia ou do acaso. Cada vez que você escolhe a empatia em vez da raiva, a honestidade em vez da conveniência, a coragem em vez da conformidade, você está esculpindo uma versão de si mesmo que resiste à sombra. Pense em figuras como Nelson Mandela, que transformou décadas de prisão em um chamado por reconciliação, ou em Malala Yousafzai, que enfrentou a violência com uma voz inabalável. Eles não eram super-humanos. Eram pessoas que escolheram, repetidamente, olhar para o abismo e dizer: eu não serei isso. Mas essa realização exige mais do que inspiração. Exige ação. Comece pequeno. Na próxima vez que sentir a raiva crescer, pause e pergunte: quem estou me tornando com essa escolha? Quando a tentação de julgar ou desumanizar alguém surgir, respire e veja o outro como um reflexo de você, falho, humano, lutando. Esses momentos aparentemente insignificantes são onde você forja a sua humanidade. Arthur Schopenhauer dizia que a compaixão é a base da moralidade. Ao escolher sentir a dor do outro, você desarma o monstro dentro de si. Imagine-se agora de pé diante daquele espelho outra vez.
O reflexo ainda é você, mas agora você vê com clareza. A sombra está lá, mas não é soberana. Você a reconhece, não a nega. E com cada escolha consciente, você a mantém sob controle. O mundo ao seu redor, com suas divisões, seus conflitos, sua dor, é apenas um eco das escolhas de milhões de pessoas como você. Mude suas escolhas e você muda o mundo. Feche os olhos por um momento. Sinta o peso do que você carrega, os erros, as justificativas, os arrependimentos. Agora solte. Não porque você é perfeito, mas porque você é livre. Livre para escolher de novo, para construir algo novo, para ser alguém que não apenas resiste ao monstro, mas o transcende. A pergunta não é mais como pessoas boas se tornam monstros. É quem você escolherá ser agora. O espelho está esperando. O que ele mostrará amanhã?